conceito de estratégia, em grego, stratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie, o senhor está anotando? Xadrez corporativo. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do nosso Xadrez Corporativo e hoje com um tema muito fácil. Putz, esse a gente nunca, né? Tipo, quem aí principalmente já está em cargo de gestão, tenho certeza que você nunca sentiu essa dor. Só que não. O tema de hoje é o seguinte, gente: virei líder e perdi o direito de errar. Por que esse jogo tá tão tóxico nas nossas empresas no dia a dia, hein? E aí eu trouxe duas pessoas muito queridas para esse bate-papo hoje. Duas lideranças incríveis, que já aprenderam, já viveram as coisas empresas muito fáceis na vida delas, assim, empresas muito tranquilas. Então sabem bem o que é essa coisa de perder o direito de errar. E uma coisa importante, nenhuma das duas deixou de errar ou deixou de falar sobre os seus erros. Então é gente que realmente viveu aqui na prática o que a gente está falando. E aí, primeiramente aqui, né, a Jane Teixeira, a diretora hoje de desenvolvimento humano e organizacional da Leroy Merlin, o Grupo ADO. Jane, tudo bem? Muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem. Obrigada, CFC. Tudo bom, obrigada. Ter aqui. Jane que já tem um histórico aí de empresas multinacionais, né, Jane? Tipo, sabe bem o que é essa questão de a liderança que errar não necessariamente é muito bem visto, né? Falar do erro. Exato. É um tabu ainda, né? E aí, junto com a Jane aqui comigo, Danilinho, conhecido Danilo Alencar, mas que ninguém conhece como Alencar, certo? Danilo Risada para 99% das pessoas que o conhecem já. Danilo, que é fundador da WBrain, da Magma, um dos sócios aqui da gente na K21. Muito bem-vindo, Danilo. Muito bom ter você aqui para esse tema que eu sei que você gosta. Valeu, e aí, Jane? Olá, Danilo, muito bom estar aqui com você, obrigada. E vamos nós para o nosso bate-papo aqui, gente. Quero começar aqui trazendo, né? A pessoa virou líder, perdeu o direito de errar, uma coisa estranha. Jane, fala um pouquinho para mim, por que é tão difícil jogar de peito aberto assim? Cara, ser você, né, nas empresas, o que você acha? O que a sua experiência trouxe de vida aí? Nossa, você tá falando aqui, né, CFC, tô aqui pensando, né, quando a gente fala que é tão difícil errar, não tem como não falarmos da vulnerabilidade, né? Fiquei pensando aqui, o vulnerável vem do latim, né, o que pode ser ferido ou atacado. E por que a gente tem tanta dificuldade de ser atacado ou ser ferido, ou de mostrar isso, né, dentro das organizações, né? Por que normalmente nós colocamos nesse lugar que a gente precisa sempre trazer as melhores respostas, né? E saber por onde vai sempre, né? Acho que passa um pouco disso, né? Porque quando eu estava pensando aqui na palavra, na vulnerabilidade, o ser vulnerável, né? É fraco, né? É inseguro, é frágil, né? Então como que eu vou mostrar a minha fragilidade se eu cheguei nesse lugar, né? Olha a expectativa que a organização tem de mim, né? Como que eu vou decepcionar? Exato, você foi promovida porque você é perfeita, não é isso? Não era isso? Exato, sempre perfeita, né? Então a gente vai pro lugar sempre de super-herói, né? Eu fico sempre imaginando o super-herói, né? A Mulher Maravilha, que eu preciso dar sempre as boas respostas, né? Danilo, você vê assim também a questão da vulnerabilidade? Super, né? Porque se você se torna vulnerável, se você mostra uma falha, você é mais fraco do que você mesmo gostaria que você fosse, inclusive fora o seu medo de ser lido dessa forma por outras pessoas. Então, acho que todo mundo sempre pensa no líder como aquele líder guerreiro, né? Que ainda é lá o líder 1.0, né? Que é o cara que é escolhido pela força, né? Que é a pessoa que, efetivamente, por ser mais forte, por conseguir matar os outros, ele se torna líder e as pessoas se tornam protegidas por ele, né? Então, imagine um guerreiro se mostrar frágil. As pessoas vão começar a duvidar do seu poder de protegê-los, né? E isso acho que perdura até hoje. Se a gente parar para pensar em termos de liderança, né? Em qualquer cargo que se coloque numa posição de tomar decisões de onde deveríamos ir, né?
Quando, na verdade, eu acho que a gente não corre mais esse risco vital, muitas vezes, de precisar de proteções e coisas desse tipo, né? Não estamos mais em guerras físicas como desse jeito, né? Talvez guerras muito mais psicológicas agora, e talvez a gente vai precisar de outros líderes, outros formatos, outros recursos, né? E falando em vulnerabilidade, a gente está falando de, inclusive, um dos aspectos que mais cria contato entre as pessoas, né? Acho que a gente vai falar mais pra frente, mas talvez essa seja a nova arma aí do guerreiro, e não uma fragilidade, né? Mas sim, já senti muito isso, gente, na minha vida. Tá pegando aqui o gancho, porque nessa questão de não poder ser vulnerável, aí fica aquele ambiente que todo mundo é perfeitinho, né? Aquele ambiente gostoso. Como é que é isso, assim, nas empresas que vocês trabalham no dia a dia? Fica aquele ambiente maravilhoso, todo mundo mostrando uma capa de proteção, E já voltamos nós para o ambiente bélico, que a gente falou no episódio número 1 aqui, galera, quem não viu lá, a guerra entre negócio e tecnologia, voltamos nós para a guerra, né? Mas aqui fica nesse cenário de, tipo, parece que é uma guerra, uma harmonia, e fala um pouquinho, assim, como é que isso gera? Não, então, a gente tá, né, assim, a questão uma harmonia até que fica artificial, porque a gente acha que o outro não está percebendo, né? Quando o Danilo fala do guerreiro, eu fiquei pensando principalmente, CFC, na primeira liderança, porque normalmente essa primeira liderança ele foi promovido porque ele fez uma entrega muito boa, né, técnica, ele entregou algo muito bom e ele vai para o primeiro pipeline, e eu costumo dizer que esses são os mais difíceis, né? Essa fase é a fase mais difícil, porque eu fui promovido porque eu entregava tudo muito bem e agora eu vou precisar, de fato, continuar isso, né? Mas eu não fiz isso antes, eu não tenho uma experiência, né? E se eu acho que eu sou perfeito, eu sou a super-herói, como que eu, de fato, trabalho a minha abertura para entender o que as outras pessoas precisam, né? Então, acho que isso acaba, de alguma forma, aí dentro das organizações, que a gente mantém uma harmonia, mas internamente tem um sofrimento muito grande, né? Em relação... Um sofrimento grande porque tem uma cobrança da pessoa, porque de alguma forma ela está valorizando os seus medos, né? A gente costuma dizer que quando a gente está sobre medo, ou a gente vai naquela postura ou do super-herói, eu vou dar conta de tudo, tá? Bate no peito, tá comigo, quem não tá comigo não sabe que tá perdendo, ou eu vou no papel do vilão, ou eu vou no papel de vítima. E isso eu acabo não fazendo as minhas entregas nessa posição de liderança e nem conseguindo trabalhar junto com o time. Você já viu isso, Danilo? Essa questão do medo, do vilão e da vítima aí pelas empresas que você passou? Já me lembrou, você falou da primeira liderança, aí já me bateu. Eu já chegou nessa questão do medo. Acho que eu vou falar quando eu der esse exemplo até. Mas essa questão, né? Você sai de uma entrega técnica muito boa, que talvez não devesse nunca sair de alguma forma, mas beleza, isso é outro papo da coisa. Mas as pessoas começam a dizer pra você tem que parar de fazer isso, né? Aquilo que você conhece, você tem que parar de fazer, porque na verdade agora o que você tem que fazer é comandar pessoas, né? É liderar pessoas, você tem que fazer que elas façam por você. Isso é tão difícil, assim, sabe? E eu sofri tanto, assim, sobre isso. E aí eu acho que entra essa questão do medo, né? De o que estão esperando de mim, né? Qual é a expectativa que está sendo esperada, que o que eu fiz até agora provavelmente vai ter que jogar fora, ou não, assim, eu tenho que continuar fazendo o que eu vou jogar fora. Tem gente que persiste e acaba virando talvez um mau líder, talvez uma coisa. Tem gente que vai para completamente o outro lado e não sabe lidar com aquilo. Acho que eu vivi os dois cenários, de certa forma, e sim, gerou muita sensação às vezes de eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar fazendo desse jeito. É melhor que eu vá para um lugar onde eu controle mais as expectativas das pessoas ao meu redor. Então, talvez, realmente, eu não sei o que esperar, né? Eu não sei o que as pessoas esperam de mim. Então, sim, com certeza tem muito isso. E não querer buscar também isso, né? Porque buscar gera fragilidade. Voltando à questão da vulnerabilidade, mas buscar o feedback gera... Você está dizendo que você, na verdade, está perdido, né? E aí vai para outro ponto, né? Pô, mas eu botei você aí, você está perdido, cara. Que decepção, né? Pois é. Não me decepcione. Né? Exato, né? Você falou uma frase muito boa. A gente estava conversando antes, tipo, mas você veio a peso de ouro e você tá tomando decisões de carvão aí? Como assim, né? Como assim? Ô, Danilo, interessante isso, né? Que você está falando da primeira liderança, alguns movimentos, né? Nas organizações que eu passei. Então, quando a gente olha... Quem acabou de sentar na cadeira, esse é o público que menos
menos pede ajuda. Porque pedir ajuda, você falou, passa pela vulnerabilidade, né? Como assim eu vou me decepcionar? E, na verdade, esse seria o melhor momento, né? Para a pessoa se cercar e aprender com os outros, né? Porque tem alguns rituais que a pessoa provavelmente não vivenciou em experiências anteriores. Então, se ela se cerca disso para pedir ajuda, tudo flui de uma forma diferente, né? Mais leve. E às vezes a gente percebe que tem casos de pessoas com ou uma senioridade ou que já está sentado na cadeira há mais tempo e ele sabe que essa é uma boa estratégia. Até porque essa pessoa investiu, se conhece, tem um nível de consciência diferente e pode ter clareza naquilo que ele é bom, de quais são seus pontos fortes e aquilo que não é e que de fato tem outras pessoas. A gente fala bastante da interdependência, né? Eu queria pegar um gancho aqui, Jenny, que eu adorei aqui quando você e Danilo trouxeram, somente essa questão do recém-promovido, ou te trouxe a peso de ouro, deixa de ser, né? Recém-trazido, vamos botar assim. Essa frase por si só, ela já mostra uma toxicidade, um alinhamento ou desalinhamento de expectativas que é bem perigoso, né? E aí eu queria explorar um pouquinho, assim, porque, no fundo, se você não estiver bem com você mesmo, dificilmente você vai conseguir performar para entregar qualquer coisa que seja, certo? E aí começam aquelas relações meio tóxicas que a gente vai botando no dia a dia, de eu acredito num modelo de liderança, ou de gestão, ou de... São as crenças, valores pessoais, só que talvez a tua empresa está passando sinais para você de um outro caminho. E o jogo é jogado, como diria, né? Nosso querido Capitão Nascimento, o sistema é fogo, parceiro, o sistema se adapta, o sistema aprende como é que o jogo é jogado, como é que é o nosso xadrez aqui. E aí fica aquele jogo de, eu vou começar a me boicotar, talvez no meu eu, nos meus valores, para ser o que a empresa deseja que eu seja. Só que isso não está escrito em lugar nenhum. E aí começa uma bola de neve, digamos assim, uma relação bem perigosa, né? Vocês já viram isso? Frases do tipo, não, fique tranquilo, fulana, eu garanto que sei o que é melhor para você, né? Então, elas normalmente estão mostrando um pouco desses sintomas, né? De replicando um modelo, mas não está dito, não está explícito, não está na cara, está ali por trás dos panos. Como é que é isso? Assim? Como é que desmonta esse monstrinho? Porque isso, para mim, é um monstro. Isso vai quebrar o psicológico da pessoa, né? Em algum momento. Sim. Eu acho que a gente faz parte do teatro, inclusive, né? Assim, eu tô me colocando... A gente é ótimo, né? Vamos falar de mim, mas não tá falando de vocês. Mas eu já fiz parte do teatro, né? Já fiz bastante parte do teatro. E eu falo que é teatro porque era um personagem. Até hoje eu talvez adote personagens para determinadas situações, né? Mas é um personagem que sustenta pouco quando você não acredita tanto nisso, né? Quando você efetivamente não está motivado por uma coisa que é simplesmente agradar as pessoas, subir na carreira ou coisa do tipo. Então, esse personagem, ele fica frágil. Ele fica frágil e ele cansa muito, né? Ele desgasta muito quando você tá vestindo esse personagem, no final das contas. Mas uma vez que você entende o jogo, né? É o jogo que você está jogando, assim, é o Motivação 2.0. Uma vez que eu sei das regras, eu jogo ela para me dar melhor. E é uma otimização completamente local, né? Tô falando de mim, tô falando da minha posição, tô falando de... E aí vendo conteúdos muito mais maravilhosos em relação a sistêmico, né? Ao entendimento de como a gente aproveitar a inteligência coletiva, a gente percebe que esse personagem ele não se encaixa mesmo nessa estrutura. Ele nada precisaria ensinar, né, ou guiar as pessoas para pensar, porque a gente já saiu dessa coisa de guerra. Eu não estou mais na guerra. Eu já saí da coisa da repetição. Eu não estou mais dentro da indústria fazendo o mesmo trabalho ao mesmo tempo, ou do mesmo jeito, né, que as pessoas já sabem o que esperar do meu resultado do trabalho, que é apertar aquele parafuso. Eu já estou num cenário onde as pessoas não sabem, na verdade, o que devem esperar do resultado do que eu estou fazendo, assim. Porque é tão subjetivo já o trabalhador do conhecimento, né, onde ele se colocou, que os salários deixam de ser salários para a gente ter o resultado exatamente como a gente espera e passam a ser apostas. Então, na verdade, a posição de liderança hoje eu vejo muito, né? E quanto mais impacto na empresa você tem, eu percebo que isso piora, né? Ela se torna muito mais subjetiva em relação às expectativas. Isso gera uma ansiedade enorme se não está preparado para isso. E ele é uma questão de aposta. As pessoas estão apostando naquela posição. E a gente não tem mecanismo para lidar com isso, não historicamente, assim. A gente não trouxe isso até agora, e alguns autores aí estão começando a trabalhar com isso, né? A Jane me apresentou alguns, inclusive. Eu sou agradecido disso.
aqui, né, pensando, Danilo, o CFC trouxe, né, que é perigoso. É perigoso mesmo, né, porque essa questão, a expectativa, o peso de ouro, se coloca num lugar, reforça a crença das respostas, reforça a crença do super-herói, reforça a crença que eu sei o que é melhor para o outro, inclusive para a organização, né? E esse modelo é um modelo que a gente sabe que não funciona mais. Eu gosto muito quando a gente olha um modelo de liderança que, para eu fazer, eu preciso ser. E para eu ser, eu preciso falar de autenticidade e de abertura. Eu não consigo levar ninguém, eu como líder, por onde eu não passei. Então, a autenticidade, ela passa muito pela questão da autoconfiança. Eu, de fato, acreditar nas minhas capacidades e mesmo tendo dúvidas, eu vou seguir em frente, eu vou assumir os riscos, né? E assim, eu gosto muito desse modelo, é um modelo que a gente reforça aqui dentro, que essa autenticidade, ela passa também pela autoconsciência, que se eu conheço quais são as minhas forças, eu sei quais são os meus drivers, né? Como que eu sigo em cima desses drives e até considerando aquilo que eu não sou tão boa. E o que eu não sou tão boa, eu preciso buscar ajuda. Quando a gente fala, né, a primeira liderança ou as outras lideranças, a depender da mentalidade, né, do que ela tem, quanto mais baixa é essa consciência, menos eu consigo impactar o meu resultado. Então a gente sabe que a força para eu poder trazer um resultado de impacto, ela passa primeiro para o meu ser, pela minha autenticidade, porque se eu sou autêntico e eu tenho uma clareza de quem eu sou, eu vou conseguir ser aberto com o outro, né? Eu vou conseguir integrar os meus feedbacks, eu vou conseguir me desenvolver, eu vou ter um pensamento crítico perante as situações. As pessoas podem não ter receio de vir falar comigo e trazer quais são as principais questões, né? Gerenciar a expectativa também, né? Assim, é uma coisa bem importante, né? Tipo, se eu não sei o que eu quero pra mim, eu não me conheço, né? Que a autoconsciência está trazendo, que é sensacional. Eu acho realmente que é um dos caminhos, né? Que eu falado, né? Uma das ferramentas novas pra lidar com isso. Novas é ótima, né? Mas ok, na história tá nova ainda. Eu não sei alinhar a expectativa, então não sei o que esperar, né? E aí eu queria, né, é o famoso não sou eu quem me navega é o mar. Conhecem esse trechinho de música? E é o líder que está sendo levado pela maré, né? E, ao mesmo tempo, já me lembrei muito da frase, a gente tinha até comentado dela um pouquinho mais cedo, gente, só abrindo aqui, né, os bastidores, para quem está ouvindo a gente conversou um pouquinho antes, falou de alguns assuntos aqui que a gente achava importante trazer, e a Jane trouxe uma frase que eu adorei, né, que ela já ouviu algumas vezes na vida. Eu tô preparando fulana, para sentar na cadeira X ou Y aqui, mas que ousadia, né, eu estou preparando fulano, a minha missão. Aí tem uma coisa aqui que é engraçada, né? Porque a gente fala muito sobre a função de um líder ser desenvolver novos líderes, mas muitas vezes a gente toma como a responsabilidade não de desenvolver, mas de promover o novo líder, que é bem diferente, certo? Porque todo um trabalho de... A promoção é uma consequência, né, CFC? Exato, de ter autoconsciência, de se respeitar em relação aos seus valores, de não ter medo de pedir feedback. Você aí, líder, que tá, né, cagando de medo de pedir feedback pro seu liderado, pros pares ou pra cima, tá cheio de gente numa posição super retrancada, né, aqui. Então, no fundo, e aí eu queria trazer mais uma coisa, assim, uma historinha que eu ouvi uma vez de uma CEO, e que bateu muito fundo, assim, no dia eu fiquei muito chateado, né, quando eu a ouvi falando, porque pareceu até tóxico pra mim, sabe, quando bate nos seus valores pessoais. Eu levei um tempo pra entender. Eu tive que processar aquela frase que quando você ouve, você fica ruminando, que era: a liderança é um fardo muito solitário. Então, você, enquanto líder, você precisa saber muito ficar sozinho, não se abrir, não se vulnerabilizar, porque, cara, de novo volta pra guerra, né, Danilo, que você trouxe mais cedo. Então, ela deve ser a general que tem que decidir sozinho o caminho e não pode pedir ajuda, ou ela sabe mais do que os outros. Que posição ruim isso, certo? Que é muito sobre a cultura, sobre o mindset que a gente tá, a mentalidade que a gente acaba desenvolvendo aqui. Como é que você usou, Jane? Que estratégias aí você usa, inclusive, né, com liderados ou com pessoas, já que tá no seu dia a dia um pouco, para destravar um pouco dessa mentalidade que tá tão intrínseca na gente, né? Tipo, tão de medo de ficar, só fazer o que o chefe mandou, como é que destrava um pouco isso, assim? Como é que foram essas suas experiências? Acho que
Acho que não tem fórmula, né, CFC, quando a gente fala em gente, né? Cada um está num estágio de maturidade diferente, porém um investimento nessa autenticidade, né, nessa autoconfiança, nessa autoconsciência, eu acho que é um primeiro passo, sabe? Realmente as pessoas precisam se reconhecer e aceitar como elas são e usar a sua maior força. Quando ela está nesse estado, usando a sua maior força, e a gente fala que ela está alinhado com os seus valores, ou aquilo, as suas crenças, a pessoa consegue ser mais aberto, né? E essa liderança que ela é mais aberto é a liderança que aprende com mais rapidez. Ela tem essa abertura para aprender. Se ela não tem autenticidade, ela não consegue se abrir. E essa abertura para aprender passa muito dos feedbacks que ela recebe. E a depender da cultura da organização, são poucas pessoas que têm a coragem para chegar e dar um feedback sem o líder perguntar. Então, como que a gente prepara essa liderança para a liderança pedir? Porque o que a gente percebe é que ele não quer lidar com a vulnerabilidade dele, então ele nem pede, porque senão ele vai ter que fazer alguma coisa com isso, né? Então, como que a gente ajuda que, se ele pedir, é uma oportunidade para ele ampliar a visão dele e ver aquilo que ele talvez não esteja vendo? E isso vem por uma outra pessoa, por uma outra via, né? E quando eu falo dessa abertura, nem é para baixo, é para o lado, é para cima, enfim, por vários meios, né? Clientes, fornecedores. Então, eu vejo que o principal ponto é a gente conseguir trabalhar o ser, para ele de fato conseguir fazer. Eu acho que esse é um pouco do caminho, sabe? Porque senão a gente não evolui para, que a gente fala tanto, né? Para as relações de confiança, né? Quando você fala o líder com baixa abertura, ele sabe sempre o que é melhor para o outro, porque ele também não perguntou o que o outro quer, o que o outro espera. A gente vê muito isso em plano de sucessão, né? Quantas experiências assim, nossa, agora é a vez do fulano. Eu tive aprendizado de chegar e perguntar, olha que legal, tua promoção saiu, né? E a pessoa fala, não, gente, mas eu não quero. Não, como assim eu não quero? Não é, eu queria se fosse numa outra condição, essa condição não me atende. E a organização toda se preparando para esse momento. Mas na verdade ninguém tinha conversado de uma forma aberta com a pessoa. Não sei, Danilo, o que você tem visto em relação a isso, né? O que você pensa? Me marcou bastante o que você falou da pessoa se sentir sozinha nessa posição. Eu acho que eu consigo ver de vários ângulos, e um deles, ela não vê os liderados, né, o time dela, as pessoas próximas, como uma oportunidade para não estar sozinha. Então parece que tem um distanciamento, assim, né, em relação a... Quase como agora se fosse um distanciamento de segurança, que eu tenho que me distanciar para não me mostrar frágil, né? Eu sou mais sênior do que todo mundo. Exato. E aí, agora nessa posição, assim, eu só posso falar pro CFC porque ele não é parte da minha companhia, talvez, né? Eu imagino que não era. E aí eu fico nessa posição, tipo, eu não posso me mostrar frágil, porque isso vai ser ruim pra mim, eu acredito que isso vai ser ruim pra mim, quando na verdade ela poderia destravar um potencial, né, do time dela, inclusive, através disso. Então, quando eu falei que a vulnerabilidade pode ser uma das armas, né, e eu realmente acredito nisso, é você conseguir trazer isso, né, a Brené Brown fala isso, né, a vulnerabilidade como uma forma de conexão, né, e de uma forma que as pessoas podem empatizar melhor com você, criar relações, né. Cara, a gente precisa criar relações boas, sadias, né? Primeiro passo é a gente se conhecer, né? Como a gente tá falando. O segundo passo é a gente efetivamente deixar as coisas claras, né? E passa por essa vulnerabilidade. Saímos do guerreiro já, né? A gente tá em um outro cenário, onde se a gente não se confia, e essa é uma palavra importantíssima em relação à liderança, né? Criar confiança, gerar confiança, que vai naquele aspecto de subjetividade que eu estava falando. Mas se isso não acontece, você realmente está sozinho. E talvez você tenha se colocado sozinho, já que o cenário da gente agora, ele já é um cenário de trabalhador do conhecimento. Então, eu acho que o risco aí, né? Falando do risco, somos nós mesmos, né? Uma vez que a gente se senta nessa cadeira. Porque as empresas, talvez elas estão muito motivadas, pode ser talvez não nos caminhos certos, mas em ajudar, né, de certa forma.
E acho que nossas travas de valores fazem com que a gente se sinta sozinho muitas vezes, assim, nesse aspecto. Então eu vejo isso, assim, a Jane, né, tá dando experiência aí de uma vida inteira tentando ajudar as pessoas nesse caminho, e as pessoas não pedem ajuda, cara. Assim, isso tá antes, tá lá na escola, sabe? Isso tá em outro cenário. Tá lá na escola. Danilo, te ouvindo aqui, né, quando você fala da confiança, né, gerar confiança passa por coragem, né, você falou aí da Brené Brown, então assim, e ter coragem depende da minha apetite em relação ao risco que eu quero correr, né. A gente tem falado tanto de segurança psicológica, eu falo assim, segurança psicológica, que risco que eu quero correr, na verdade, né? Eu quero correr algum risco, e aí, se eu tenho coragem, essa relação de confiança aumenta. E quando eu te ouço, sabe o que eu fiquei lembrando aqui? A questão nós fomos treinados, a nossa educação, né? E dentro das organizações, eu vim da indústria há tanto tempo, né? As questões da qualidade, vocês aí estão trabalhando agilidade há tanto tempo. Como nós fomos treinados para olhar o gap. Nós não fomos treinados para olhar o que é de bom, para valorizar o diferencial do outro. E quando o outro está usando o diferencial dele, ele vai estar num estado de flow e vai estar produzindo melhor. Mas eu fui treinado para olhar esse gap. Como líder, né, a gente precisa tomar um cuidado danado, porque eu reforço isso a todo momento. Ah, você fez isso, mas faltou aquilo. Não, você entregou isso, mas... E isso acaba impactando diretamente se a pessoa não tem uma estima boa, né? Uma autoestima, impacta diretamente. Eu não consigo tirar o melhor dessa pessoa, né? Eu lembro da educação que eu tive do meu pai, quando eu ia muito bem na escola, né? Então, quando eu tirava 10, meu pai brincando falava assim pra mim, mas por que você não tirou 11? E eu trouxe muito isso na minha vida e eu vejo muito isso dentro das organizações, né? O gap, ele é importante, mas traz uma cobrança para a liderança que a gente precisa sempre trazer uma forma de eu trazer a solução. Então, se o gap é esse, como que você vai resolver? Se essa informação, como que você vai resolver? E a gente dá pouca oportunidade, se eu tenho baixa abertura, para conversar com as pessoas e entender de fato qual é o real problema. Como que vocês veem isso nas experiências, e principalmente quando a gente fala da agilidade e a liderança nesse sentido? A melhoria contínua. Muito bom, Jane. Adorei. Você vira aqui, né, gente? Pô, bate-papo super fácil. Acho que eu dei uma viajada, né? Eu fui falando e construindo aqui, tá? Tamo junto. E ó, primeiro, né, trazendo a questão da escola. A gente é forjado, certo? Quando a gente ia mal na escola, qual era a primeira coisa? Bom, eu vou falar por mim. Primeira coisa é o seguinte, mas alguém foi mal na prova? Porque no fundo, primeira validação é que você não quer ser o pior, certo? Você aqui tá sempre no top 5, top 3. A gente é doutrinado dessa maneira. Mas aí, trazendo para a vida corporativa, como é que a gente é medido, né? Como é que a gente é avaliado? E aí o 10 que vira 11, no fundo, todo dia, todo mundo, várias das pessoas que estão sendo aí avaliadas por aquelas escalas, Ninebox-like ou qualquer uma dessas escalas de avaliação de performance, elas estão morrendo de medo do chefe, da chefe, não colocar naquele escala ali de alta performance ou de boa performance, no mínimo, certo? A forma como a gente avalia fica gerando instrumentos de pressão, porque, afinal de contas, a gente meio que criou uma cultura de bota mais pressão que o peão entrega mais. Exato. O ranking, né, CFC? O tal do ranking. Não é isso? Só que isso é absolutamente insano, porque você vai começando a gerar uma toxicidade nesse meio, mas, ao mesmo tempo, é uma questão que as pessoas no dia a dia estão perguntando, estão trazendo. Tá muito legal, muito bonito essa conversa de vocês. Seria ótima num bar tomando cerveja, mas eu continuo sendo medido por uma escala que minha chefe, meu chefe, tá aqui me falando para tirar 11. E eu tô tirando 10. E aí? Esse é o ponto, né? E aí, Danilo, como eu sei que você já viveu também, e tudo isso gera muito medo, né? Eu sei que você já viveu isso na sua carreira, quero trazer um pouco para você, assim, como é que sai desse lugar, assim? Porque acho que, de alguma forma, as pessoas começam e eu queria trazer um pouco para aqui também, para esse lugar, certo? A gente começar aí a dar alguns combos que a gente já viveu, para quem está ouvindo a gente também, porque tem umas situações que às vezes parecem que, cara, eu tenho um boleto para pagar, certo? Eu estou numa situação que o meu chefe está botando essa pressão. Como é que eu começo a desmontar esse sistema? Porque já estou caro para o mercado, né? Temos vários aqui gerentes, coordenadores, líderes, às vezes diretores, que já estão caros para o mercado, não é fácil se recolocar, só que ao mesmo tempo, tipo, putz, eu não quero questionar tudo, né? Mas tá num lugar que tá super infeliz e tudo mais. E aí, Danilo? Vamos desmontar esse sistema aí. Legal. O que você fez, né, principalmente?
gente, que é bom, né? Que a gente não tá falando de ninguém, vamos falar dos nossos pecados, dos nossos acertos. Beleza. Jane, sobre os gaps, nossa, me tocou bastante aqui, fiquei pensando em vários aspectos dessa cobrança, que ela não necessariamente é só externa, na verdade, acho que a gente cria isso depois de um tempo, né? Fica em relação a nós mesmos, assim, ao que a gente considera gap, né? E aí, acho que primeiro né, a gente tem um cenário competitivíssimo, né? Assim, somos muitas pessoas competindo a poucas vagas no Brasil, se a gente considerar empregos e coisas assim. Então, isso acaba começando na escola, né? Como eu trabalhei 10 anos em educação, uma das coisas mais graves que a gente via, assim, e por pesquisa a gente sabia que não dava bom, era que você passava a vida inteira estudando numa escola de qualidade baixa, para que chegasse no momento de competir, ou seja, de vestibular, você era colocado numa escola cara ou que treinava você para passar no vestibular e ser competitivo, né? Ser o primeiro, ser o segundo, ser o terceiro. Então é muito difícil tirar isso, né, das pessoas. E quando na verdade o contrário era muito melhor, porque se você tem um ensino de base em que você tem autoconhecimento, que você estimula diversas partes do ser e não só da competitividade para você conseguir uma posição melhor, na verdade você consegue uma posição melhor justamente por ser crítico, né? Por ser uma pessoa que consegue questionar bem, por ser uma pessoa que consegue se comunicar bem, por ser uma pessoa que consegue se expressar e colocar as expectativas na mesa. E aí eu acho que começa daí, CFC, que é essa coisa do gap. Ele deixa de ser uma questão matemática explícita, específica, ele passa a entrar num âmbito muito mais de satisfação. Assim, satisfação e sincronia, né, com a motivação que você tem, assim. A verdade é que, pra gente se sentir bem, a gente tem que alimentar nossos valores. Obviamente, somos humanos, vamos ter outros valores, a gente vai correr atrás disso, etc, etc. E quando a gente não tá alimentando, né, quando a gente não tá percorrendo atrás desses valores e dessas motivações que a gente tem, a gente tá se desgastando, né? A gente vai cansando, a gente vai deixando a máscara cair pra um lado, cair pro outro, né, aquela que a gente tava falando. A gente vai ficando irritado, a gente vai acabando com a gente mesmo. Então, eu tava completamente acabado, assim, na última multinacional que eu trabalhei. Eu tava pesando 12 quilos a mais do que eu peso hoje. Eu tava completamente feliz, né, com que era a pessoa Danilo, assim, onde ele tava trabalhando. E não importava mais nenhum gap, assim, o que eu quero dizer, não importava mais qualquer feedback que alguém me desse, não importava mais qualquer aspecto direcional ou técnico que alguém me trouxesse. Eu simplesmente não conseguia mais vestir aquela capa, né? Aquela máscara, assim. O que eu aprendi, talvez, é muito sobre o que eu não queria mais fazer, o que eu queria ajudar as pessoas para que não acontecessem mais, né? Muito sobre as negatividades e as toxicidades, assim, desse cenário. E eu tinha que passar por uma reforma, porque eu era um jogador daquele jogo. Então eu precisava passar por uma reforma. Eu sabia disso. Eu sabia que eu era incapaz de entrar num cenário diferente e conseguir fazer diferente, porque eu era um bom jogador naquele cenário, né? Então, como é que você sai desse cenário para conseguir fazer diferente, efetivamente diferente? Então, acho que hoje eu consigo me conectar muito bem às pessoas que estão nesse cenário, porque eu vivi isso. E tive que aprender, né, o que seriam caminhos melhores. Não é à toa que a K21 foi minha fornecedora lá por alguns anos, enquanto eu aprendia para poder sair. Aí trouxe ele pra cá. Exato, integrar a sociedade, mas essa transformação, e aí assim, eu já estava numa posição privilegiada, é importante falar isso também, né, como eu falei antes, assim, a gente não tem essa posição para todo mundo, né, então eu já estava numa posição que eu poderia escolher. Tem questões que não são de escolha, né, e aí fica bem difícil assim mesmo. Mas ainda assim, você ser fiel a você e não se matar, né, não chegar ao fim de si mesmo, ainda assim é mais valoroso do que você não resta nada no final, né? Não vai restar nada e você vai se arrepender, assim, muitas vezes. Bom, isso eu tô falando de mim, de minha experiência aí. Mas maravilhoso, e temos aqui, galera que está ouvindo a gente, já temos um exemplo de vulnerabilidade, certo? Menor vergonha de trazer as suas dores e tudo mais, e da sua jornada de autoconhecimento. Acho que é muito importante, Dani, e até porque eu já te conhecia dessa época, reforçar algumas coisas para quem está ouvindo a gente. O Dani sabia jogar o jogo, ele conseguia subir, ele teve proposta para subir, mesmo nesse ambiente. E eu acho que aqui tem uma mensagem importante, forte para quem está ouvindo, que você retomar o protagonismo da sua carreira, né, Jane? Tipo, acho que você já teve N situações em que um dos primeiros ensinamentos aí, por a gente já
ter convivido um pouquinho, as primeiras coisas é se autoconhecer e escolher aquilo que você não quer mais, né? É realmente tomar o timão do seu próprio barco aí para si de volta e deixar de... Não sou eu quem me navega, quem navega é o mar, né? Como é que é isso, assim? Como é que lida com esses medos e sair desse lugar, né? Tipo, para começar a ter essas reflexões. E muito obrigado, Danilo, porque eu acho que você já trouxe aqui um belíssimo gancho pra gente tentar entrar em um pouco de comos pra gente desmontar, né? Um pouco, pelo menos amadurecer esse processo. Super obrigada aí, Danilo, por compartilhar aí a sua experiência aqui conosco. Uau, você foi falando, eu fui pensando nas minhas aí ao longo da vida, né? A questão da escolha é poderosíssima, né? Eu falo que a melhor escolha é aquela que a gente escolhe, não escolher é uma escolha também. Quando você fala, né, de como isso pega, que você estava 12 quilos, né, fiquei pensando numa experiência também pessoal minha, né, porque quando a gente está lidando com emoções, toda e qualquer emoção a gente sente no corpo, né, as emoções negativas, então, e o sentimento a gente fala que é na mente, né? Por isso, para mim, assim, CFC, quando a gente fala assim, como que a gente sai desse lugar, a minha aposta toda está quem eu sou. Quais são os meus valores, o que eu abro mão e o que eu não abro mão. Porque eu falo que tem um lugar ao sol para todo mundo, mas ter coragem para escolher esse lugar, olha, não, a gente vê tanto sofrimento de alguns, né? E às vezes não é o externo, ele pode ser interno também, porque eu tô totalmente desalinhada com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu acho que é importante para mim. E quanto mais desalinhada eu estou, mais medo eu tenho. E quanto mais medo eu tenho, mais eu vou querer me proteger. Então, ter medo é bom. Pessoal, ter medo é bom. Nós precisamos dele. Agora, eu preciso saber que ele existe e eu preciso lidar. A gente fala, eu preciso dançar com ele. Mas ele existe e ele tá lá. Então, quando eu me conheço, eu tenho clareza de qual medo que eu tenho e onde que eu tô vulnerável ou não. E se eu tô vulnerável, como que eu compartilho isso com o outro para ver como que o outro pode me ajudar? Então, acho que esse é um ponto. A minha aposta é sempre quem eu sou, né? Que tem a ver muito com autoconhecimento. E um outro ponto que, assim, puxa, se eu sei quem eu sou e eu tenho dúvidas, e eu tenho medo, e eu sei quais são os medos, eu não vou me cobrar tanto para dar as respostas, mas eu vou querer fazer perguntas, porque eu vou ter curiosidade, porque eu vou ter interesse pelo outro. A gente fala tanto do interesse pelas coisas e pelo outro de uma forma genuína. Quando eu tenho de fato interesse, eu tenho uma abertura maior para fazer perguntas. Então, eu vejo que a gente pode passar por aí também. Porque é uma ilha, né, Giane? Assim, a gente vai aprender uns com os outros, vai trocar. Tá lá no livro, né? A gente ouve, mas às vezes falta esse espelho de alguma forma sobre a nossa própria vida, né? Eu uma vez ouvi de uma coach que conheci no evento, ela falou: se fosse fácil dar zoom out da sua própria vida, eu não teria emprego. Boa parte do meu trabalho é só conseguir materializar um espelho na frente, e um espelho que ela, na verdade, eu devolvo perguntas para que a pessoa chegue às suas conclusões, né? E faça as provocações. Mas é tão difícil, né? Parar, respirar um pouquinho, olhar para si próprio. Por que não desistir do lugar atual? Se ele tá te fazendo mal e tá sendo tóxico, sabe? E aí requer muita coragem, né? E talvez um planejamento, né? Pra gente poder sair desse lugar. Mas é importante. E eu só vou fazer isso se eu tiver clareza, né? De quem eu sou e o que eu quero. Você sabe que eu fiz quando eu fiz a minha transição, né? E eu falava assim, nossa, mas o meu desespero é porque eu não sabia o que eu queria. Mas como assim eu não sei? Eu ensino pra todo mundo, eu converso pra todo mundo e isso foi me dando um desespero. Eu não sei o que eu quero. Vou pra consultoria, volto pra organização e aí... Eu lembro que uma coach também, né, que é uma professora do INSEAD, ela falou assim, Jane, você não precisa saber onde você quer ir agora. Experimenta, vai experimentando. Experimenta, vai testando, que aí você vai se descobrir e isso vai te ajudar a entender quem você é. Então não tem fórmula, né, CFC? E o experimentar tem muito a ver com o trabalho que vocês têm feito e a contribuição de vocês aí para as empresas, né?
E para as pessoas. É isso. Eu brinco que uma das coisas que sempre me encantou no tema de agilidade foi eu conseguir rapidamente saber as coisas que eu não queria. Porque para mim elas eram quase tão importantes quanto descobrir as que eu queria. Pelo menos eu já sabia alguns caminhos que eu não queria tomar para minha vida. Que bom que eu aprendi isso cedo. Assim, eu brinco que eu fui abençoado nesse aspecto. Para quem acredita aí, eu acho que eu fui abençoado porque de alguma forma eu cedo da minha vida, 20 anos, 21 anos, comecei a descobrir um monte de tipo de características, de valores, de culturas organizacionais que eu não queria para minha vida. E por isso eu cheguei a ser funcionário público. Por quê? Porque eu tinha liberdade, autonomia de aprender, liberdade de... Mas que larguei, porque chegou um determinado momento que eu virei líder e essa liderança me tirou o direito de aprender. Por quê? Porque, certo? Aí é outra coisa, burocracias e... Eu brincava que era burocracias, mas que começou a me ferir, porque eu não vou também conseguir evoluir aqui, e isso é o meu motivador pessoal, é o meu norte, digamos assim, que eu não posso abrir mão. Senão eu vou deixar de ser eu. Mas é tão difícil, né, as pessoas chegarem nisso. Eu queria, assim, rapidamente, até porque a gente está chegando aqui no nosso final de episódio, que dicas vocês poderiam dar para quem está nesse caminho, está ali, coração apertado, de repente, ouvindo agora, né, disparou em si próprio um sentimento de, cara, eu preciso realmente começar a dar uma virada, virar minha própria mesa, e fazer referência lá ao livro, né, do Ricardo Semler. Tá aqui precisando virar a própria mesa, mas e aí? O que a gente pode dar de dica para essa pessoa sair desse lugar aí, como uma última mensagem final aqui do nosso episódio também, gente? Jane, vou começar com você. Acho que o pedir feedback, para mim, acho que é um ponto, o pedir feedback e essa abertura para nós olharmos quais são os problemas e o que a gente quer resolver, sabe? Acho que essas são as dicas. Maravilhoso. Vamos lá, Dani. Eu queria lembrar o que a gente acredita sobre liderança, porque acho que já pode ser uma boa dica, que é, a maioria das pessoas pode ser líder, não todas, porque são questões de situação. A gente não lidera mais indivíduos, né? Não lidera mais tribos, é a situação. Então se ache, né? Como a gente falou aqui nesse episódio todo, se encontre, né? Queira saber quem você é, onde você gostaria de ir, e entenda que você pode ser um líder naquilo. Então você talvez só tá no lugar errado. E todo líder pode ter outros líderes, e que é muito bom. Eu tive vários na minha história e sou muito grato por eles, por criarem um ambiente pra gente se desenvolver e se descobrir, né? Então, acho que é isso. Muito bom. E precisa ter coragem, né, Danilo? Eu lembrei de uma frase aqui do Mark Twain, que ele fala que coragem é a resistência e o domínio do medo e não a ausência dele. Então a gente precisa ter coragem para saber quem nós somos e que lugar que nós temos, né? Acho que é um pouco disso, CFC. Maravilhoso. Com a frase agora, fechando com o Mark Twain, fica até... Não dá mais o que falar, né, Danilo? Aqui não tem mais o que falar. Só agradecer vocês dois. Muito, muito, muito obrigado por terem participado. Acho que a gente conseguiu provocar aqui. Eu acho que se eu tivesse ouvindo isso aqui há uns 10 anos atrás, ainda funcionário público, eu tinha ficado bem mexido. Eu estava nesse momento de estar meio me sentindo impostor ali de mim mesmo, já não estou me reconhecendo, então, muito bom, muito bom. Obrigado. Muito obrigado, Jane, por ter aceitado participar. Obrigada, Dan. Obrigada, CFC, pela oportunidade de bate-papo. Adorei. Valeu, galera. Obrigadão. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.